Então, como todos sabem, o assunto perante nós nessa primeira hora é o jovem cristão. Então, nós vamos ler um pouco da palavra de Deus, começando em Romanos e capítulo 12. Romanos e capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos para Gálatas, e capítulo 1. Gálatas capítulo 1, e versículo 3. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Agora, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E por fim, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 13. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então essas são as nossas leituras, com a benção de Deus. Então, como já foi anunciado, como eu já disse, o assunto perante nós, hoje de tarde, é o jovem cristão. Eu confesso que já essa frase traz bastante alegria para o meu coração. O jovem cristão. Claro, é sempre bom ouvir de uma pessoa sendo salva. Sempre muito precioso ouvir até de uma pessoa de idade, conhecendo Cristo como seu Salvador pessoal. Mas é uma coisa especial encontrar jovens salvos. Por quê? Porque além de ter a bênção indescritível de uma alma salva, você pode provar a felicidade de uma vida salva. E nós gostamos de pensar nos jovens entre nós, nas possibilidades das suas vidas.
e a utilidade que você pode ter entre o povo de Deus. Só que tem uma coisa. Sucesso na sua vida espiritual não é garantido. Porque além de nós reconhecer o valor de um jovem salvo, o diabo também reconhece o potencial da sua vida. Ele não tem como tirar a sua salvação. Damos graças a Deus pela segurança eterna que nós gozamos em Cristo. Ele não pode tirar a sua salvação, mas ele quer estragar a sua vida. Ele quer estragar a sua utilidade para Cristo. Ele também reconhece as possibilidades da sua vida. E ele pode saber, ele vai fazer de tudo para estragar a sua utilidade. Você, meu jovem irmão, minha jovem irmã, será o alvo do ataque do inimigo. Então, sucesso na sua vida espiritual não é garantido. Por isso nós gostamos de falar com você, em particular, e também em oportunidades como esta. Porque nós reconhecemos a importância destes anos na sua vida. Que as decisões tomadas agora vão decidir o rumo da sua vida. As convicções formadas nestes anos vão determinar a sua utilidade mais tarde. E olhando no lado negativo, uma queda nestes anos pode estragar a sua utilidade para sempre. Então nós reconhecemos a importância destes anos. Eu sei que às vezes o jovem pensa, não, mais tarde, claro, estou olhando para aqueles irmãos que têm utilidade entre o povo de Deus, aqueles anciãos que têm peso entre nós, e mais tarde na vida eu quero ser assim. Eu quero ter essa utilidade mais tarde na vida. Nós queremos dizer para você, querendo ser útil mais tarde, tem que começar agora. Estes anos são críticos na sua vida. Obviamente o assunto perante nós é muito amplo. E tem muitos assuntos que nós poderíamos levantar, mas eu só queria pensar em 4 coisas que realmente vão decidir o sucesso da sua vida espiritual. Como eu disse, poderíamos pensar em outras coisas. Eu não vou poder tocar em todos os assuntos que até eu gostaria de levantar. Mas nós vamos pensar em 4 assuntos críticos. Vamos dizer o ABCD de uma vida bem aproveitada para Deus. E assim você vai poder se lembrar dos nossos assuntos. O A. A administração do seu tempo. O B. A batalha contra o mundo. O C. A consagração da sua vida. E o D. O discernimento da vontade de Deus. A administração do seu tempo. A batalha contra o mundo. A
consagração da sua vida e o discernimento da vontade de Deus. E realmente, eu digo para você, levando a sério estes quatro assuntos, você vai ter uma vida bem aproveitada para Deus. Quem sabe eu deveria dizer que estamos falando principalmente com jovens. Obviamente as coisas que eu vou dizer, nós que temos um pouco mais de idade podemos aplicar às nossas vidas também. Mas hoje estamos pensando principalmente nos jovens aqui entre nós. Então vamos pensar nessas quatro coisas. Primeiro assunto que eu levantei. A administração do seu tempo. Você notou os versículos que lemos em Efésios capítulo 5? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Se lembra de 1 Pedro 4? Pedro fala do tempo que vos resta na carne. Tempo que vos resta na carne. E realmente todos nós, inclusive os jovens, só temos tempo limitado para servir a Deus. Deus já sabe exatamente quantos minutos restam para você até o momento da sua partida. Só estes minutos. E a minha pergunta para você é: neste mundo moderno, como é que você vai administrar o seu tempo? De certo você tem notado o que eu tenho notado neste mundo? Nós temos tantas máquinas, tantos aparelhos, tanta tecnologia para nos ajudar, para facilitar a vida. Mas parece que apesar de todas essas coisas, nós temos menos tempo do que nunca. Notou isso? Todo mundo vive correndo. Eu estava pensando naquele versículo em Mateus capítulo 6. Cristo fala de oração e ele diz: tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai. Este versículo faz-me lembrar dos dias, dos primeiros anos depois da minha salvação. Eu fui salvo com 17 anos. No início do ano 1986. E eu me lembro de certas horas de entrar no meu quarto. Às vezes para orar. Às vezes para estudar a palavra de Deus. E eu tinha uma mesinha. E o que tinha naquela mesa? Uma Bíblia, às vezes mais do que uma Bíblia. Vários livros. Uma caderneta para fazer anotações. E mais nada. Eu não tinha computador. Eu não tinha celular no bolso. E eu reconheço que desde aqueles tempos o mundo tem mudado muito, muito. E agora eu penso muito nos nossos jovens. Porque eu sinto que na sua vida você está enfrentando um grande desafio que eu não enfrentei com a sua idade. Agora você entra no seu quarto. Tem aquela mesinha.
onde você pode meditar na palavra de Deus. E a sua mesinha, como a minha hoje, provavelmente tem um computador. No seu bolso tem aquele celular. O que você faz quando você entra ali? Antes de ler a palavra de Deus, eu vou ver os e-mails que têm chegado. E depois de fazer isso, você pensa... E as notícias, vou dar uma olhada rapidinho nas notícias. Enquanto você está fazendo isso na internet, dá aquele bip do celular. Um SMS chegou. Daqui a pouco uma ligação. Aquele outro bip de WhatsApp. Aquela outra coisa que surge de Facebook. E você passa a noite inteira sem abrir a sua Bíblia. Isso já aconteceu? Como eu disse, eu também tenho computador. Eu também tenho celular. Eu também tenho acesso à internet. Então, agora, na minha vida, hoje, eu também tenho que controlar essas coisas. Só que eu estou dizendo, eu não passei por isso com a sua idade. Você está enfrentando um desafio muito grande. A administração do seu tempo. Seria muito interessante você somar quantos minutos, ou teria que dizer quantas horas, você passou navegando na internet nessa última semana. Claro, você tem que trabalhar. Você também tem que estudar. Então, pensando bem, aquele tempo na internet, você tira do tempo que sobra. Na realidade, você tira do tempo que você podia aproveitar na palavra de Deus e em comunhão com Deus. Então, seria muito difícil hoje em dia viver sem essa tecnologia. Quem sabe eu deveria esclarecer só uma coisa rapidinho. Eu não estou falando do abuso da internet, no sentido de você acessar coisas erradas. Só de passagem eu vou dizer, mas é desnecessário dizer. Quem se mete nessas coisas tem que entender que automaticamente vai estragar a sua utilidade para Deus. Você não pode se meter no lado escuro da internet e esperar a realidade da comunhão com Deus na sua vida. Então eu digo para alguém, quem sabe enfrenta este problema, faça o necessário para cortar isso. 1000 vezes melhor viver totalmente sem a internet do que se meter nessas coisas. Eu só digo isso de passagem, deve ser uma coisa óbvia para dizer, mas eu digo isso de passagem. Eu não estou falando disso tanto. Eu estou falando do tempo que você pode passar com banalidades, trivialidades. Aquele vídeo engraçado daquele cachorrinho. Aquele acidente que aconteceu lá no Canadá. Aquele outro vídeo. Mas nunca vi uma coisa tão bonita. Só isso que você quer na vida? Você quer gastar aqueles momentos, minutos preciosos, limitados na sua vida, correndo atrás de banalidades na internet? Eu não estou sendo duro. Eu sinto por você. Eu sei como é no mundo moderno. E eu sinto que você está enfrentando um grande desafio na sua vida.
Como é que você vai controlar essas coisas? Como é que você vai administrar o seu tempo? E não conseguindo fazer isso como você deveria, você nunca vai crescer nas coisas de Deus. Você nunca vai alcançar o seu potencial nas coisas divinas. Eu não sei como eu teria enfrentado isso com a sua idade. Mas eu sinto por você. Eu oro por você. E eu digo para todos nós, não somente os jovens. Temos que aprender como controlar essas coisas nas nossas vidas. Administração do seu tempo. Em segundo lugar, vamos pensar na batalha contra o mundo. Eu acho interessante aquele versículo que lemos em Gálatas, capítulo 1. Porque apresenta para nós o propósito de Cristo em nos salvar. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar. Para nos livrar do quê? Você pode pensar para nos livrar do inferno. Não é isso que diz. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Deus salvou você. Cristo morreu no seu lugar, sobre a cruz, para resgatar você deste presente século mau, para resgatar você do mundo. Só que este processo necessita da sua participação. Por isso, nós lemos em Romanos capítulo 12, que no segundo versículo que nós lemos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E parece que lendo 1 João capítulo 2, este é um assunto muito relevante para os jovens. Você notou isso? Que naquela passagem, João, ele fala com os recém-salvos, os filhinhos. Ele fala também com os pais. Ele tem mensagens interessantes para estes grupos. Mas ele fala com os jovens. E o que ele diz a respeito destes jovens? Ele diz, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Ele diz de novo no versículo 14, sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E nós ficamos contentes que podemos olhar para certos jovens aqui entre nós e dizer essas palavras. Sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Já vencestes o maligno. O que quer dizer isso? Já podemos ver na sua vida espiritual certas vitórias. Você tem ganhado certas vitórias na sua vida. E nós ficamos tão contentes vendo o progresso que você tem feito até agora. E a sua utilidade entre nós. Ficamos muito contentes com isso. Mas quase ficamos assustados olhando no próximo versículo. Falando com estes jovens. Fortes, a palavra de Deus está em vós, já vencestes o maligno. Qual é a mensagem que João tem para eles? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele. E João está percebendo que um dos maiores perigos que os jovens enfrentam na sua vida espiritual, e o apelo deste pobre mundo. Poderíamos tocar em tantos assuntos. Poderíamos falar na sua aparência. Aquele versículo que eu já citei em Romanos 12 é muito relevante. Não vos conformeis com este mundo. Eu falo com jovem irmãs aqui. Você sabe como as jovens do mundo andam. Aquela pintura, parece que querem pintar tudo. Cabelo, rosto, unhas, tudo. O mundo é assim. Como é que vai ficar a sua aparência? Será que você vai ser diferente neste mundo? E quem sabe eu deveria dizer, de passagem, para nós que somos pais, é bom ensinar as nossas crianças cedo na vida. Os nossos filhos, que são diferentes. Eu sei que não é fácil para nossa filha, por exemplo, ser a única menina no colégio que vai de saia. Não é fácil. De uma certa forma, sentimos pena, porque sabemos que não é fácil. Sabe, por outro lado, deveríamos reconhecer que é muito importante para os nossos filhos reconhecer nós somos diferentes. Porque depois de salvo, querendo ter uma vida útil, você vai ter que ser diferente neste mundo. Então é bom aprender essas coisas no lar cristão cedo na vida. Além de falar da sua aparência, será que eu preciso falar das suas amizades? Quase precisamos voltar para o assunto do Facebook. Seria interessante fazer uma análise de todos os seus amigos. Quantos são salvos? Quantos são pessoas espirituais, mais espirituais do que você? Será que a maioria dos seus amigos são pessoas mundanas? Você diz, mas eu falo com essas pessoas do Evangelho. Essa é a nossa obrigação, mas eu tenho medo daquela amizade. Porque, sabe, você gosta de pensar na influência que você vai ter na vida daquela pessoa. Mas muitas vezes aquela pessoa vai ter uma influência maior na sua vida. E não vai ser uma influência positiva. Neste mundo moderno, parece que os jovens só têm amizade com jovens. É importante ter companhia dos jovens. Importante você procurar a amizade de pessoas mais espirituais do que você. Pessoas que já têm experiência. Pessoas que poderiam ser uma bênção para você. Falamos também da aquisição das coisas materiais, porque notamos em 1 João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E hoje em dia todos nós temos muita coisa, mais do que precisamos. Mas sabe, aquele desejo forte de adquirir mais coisas materiais facilmente vai estragar a sua utilidade para Deus. Eu não estou pensando neste momento em você cair em pecado, só deixando aquele desejo dominar a sua vida. Vou trabalhar mais horas.
Depois de casado, claro, minha esposa também vai trabalhar, porque queremos uma casa maior, queremos um carro zero. Quem sabe um dia vou conseguir até uma casa na praia. Aí eu quero mais coisas. E aqueles aparelhos, assim começa com os jovens. Aquisição de coisas materiais. Você diz, mas não tem pecado nessas coisas. Só que não podem dominar a sua vida. O mundo deixa essas coisas dominar. O mundo só pensa nessas coisas. E nós temos que ser diferentes nas nossas vidas. Eu sei que não é fácil para você ser diferente neste mundo. Eu sei disso. Mas eu queria só mencionar uma frase. Eu não sei se você conhece a frase, mas é uma frase que já me ajudou nesse sentido. Uma dica para você, para manter a sua vida distinta. Já ouviu a frase? Pregar a sua bandeira ao mastro. Já conhece essa frase? Você sabe que os navios até hoje, na hora de navegar no alto mar, tem que hastear a sua bandeira para mostrar a sua nacionalidade. É uma obrigação. Nos tempos antigos daqueles veleiros antigos, eles também tinham este costume. Só que às vezes, na hora de um conflito entre dois países, de uma guerra, às vezes, um capitão esperto, antes de entrar em águas inimigas, sabe o que ele fez? Ele mandou baixar aquela bandeira e erguer outra bandeira, uma bandeira de conveniência. E daí ele podia esconder a sua nacionalidade, viajar tranquilo naquelas águas. Dizem que naqueles tempos havia certos capitães, homens de princípios elevados, homens de coragem. E antes de entrar em águas inimigas, sabe o que eles fizeram? Eles mandaram um marinheiro subir no mastro principal do veleiro, com pregos, com martelo na mão, para pregar a bandeira no mastro. Assim dizendo, eu não tenho vergonha da minha nacionalidade. Seja qual for a consequência, eu sou dessa nacionalidade e eu não vou esconder isso de ninguém. Então eu estou dizendo para você, você deveria pregar a bandeira ao mastro na sua vida. Às vezes, em certos ambientes, o jovem crente tem a tendência de baixar a bandeira cristã e erguer aquela bandeira de conveniência. Temos ouvido, acho que todos nós já temos ouvido da história de um jovem que estava muito preocupado porque ia viajar para ficar um tempo entre pessoas não salvas. Ele tinha muito medo. Mas na hora da sua volta, alguém perguntou para ele, então, como é que foi? Tudo tranquilo, ele disse. Ninguém adivinhou que eu era crente. Mas que isso? O rapaz baixou a bandeira cristã, ergueu aquela bandeira de conveniência.
Ninguém percebeu. Ah, meu irmão, minha irmã, eu quero animar você a pregar a sua bandeira ao mastro da sua vida. O que quer dizer isso? Termos práticos. Primeiro dia num colégio novo. O colega diz para você, assistiu aquele filme ontem de noite? Como é que você vai responder? Tem uma escolha. Pode erguer aquela bandeira de conveniência e dizer, não assisti, não. Ah, eu tinha que sair ontem. Ou pode pregar a sua bandeira ao mastro e dizer, eu não vi, eu não assisti. Sabe por quê? Eu não tenho uma televisão. Sabe, eu sou cristão e eu tenho outros interesses. Eu não tenho interesse nessas coisas. No primeiro dia, no escritório, você está lá junto com o seu gerente. O telefone dele toca. Ele diz para você, diga que eu não estou aqui. O que você vai fazer? Vai baixar a bandeira cristã? Fazer o que ele pediu? Ou você vai pregar a bandeira ao mastro? E dizer para ele, eu não minto, eu sou cristão. Posso dizer que o senhor não está disponível, mas eu não posso mentir. Pá, mas você diz para mim, isso seria tão difícil para mim. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer duas coisas. Primeiramente, eu digo para você, na realidade vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Naquela hora, eu sei que não é fácil. Mas, enrolando, fazendo uma coisa um pouquinho errada, você só vai complicar a sua vida. A vida vai ser mais fácil para você pregando a sua bandeira ao mastro. Mas a outra coisa que eu quero dizer, e isso é muito importante, pode ser uma grande preservação para você. Vamos imaginar depois daquela conversa com o seu gerente. Você um dia, você enfrenta uma tentação. Você sente uma tentação a fazer uma coisa errada naquele escritório. O fato de você já ter pregado a bandeira ao mastro vai ser uma preservação para você. Porque você vai pensar, mas todo mundo sabe que eu sou cristão. Todo mundo aqui sabe que eu sou salvo. Como é que eu vou fazer isso? Não, isso não é para mim. Então, além de deixar a sua vida mais fácil, pode ser uma grande preservação na sua vida, pregando a sua bandeira ao mastro. Temos que deixar o assunto. Vamos falar do nosso terceiro assunto. Administração do seu tempo, a batalha contra o mundo. Agora, a consagração da sua vida. Você se lembra daquele versículo que sempre mexe comigo? Em 1 Coríntios 6, versículo 20. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você entende que no momento da sua salvação, Cristo comprou você. Você pertence a Ele.
Às vezes eu creio que todos nós ficamos pensando naquelas palavras de Paulo em Gálatas capítulo 2. Filho de Deus, me amou e se entregou a si mesmo por mim. Será que isso não mexe com você? E qual é a sua responsabilidade à luz deste maravilhoso sacrifício de Cristo? Deste preço altíssimo que Ele pagou para comprar você. Qual é a sua responsabilidade? Voltamos para Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aquele homem, Carlos Studd, uma vez disse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, não há sacrifício grande demais para eu fazer por Ele. Pegou isso bem? Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, não há sacrifício grande demais para eu fazer por Ele. Realmente, meditando na morte do Senhor Jesus Cristo, na realidade da cruz, você vai ter que chegar a uma conclusão. Que você tem a obrigação de colocar a sua vida no altar. Eu pergunto para você, quais são as suas ambições? Sinceramente, vocês jovens, você diz, ainda estou estudando, quero terminar, quem sabe depois eu vou fazer mestrado e quero ganhar serviço bom e estou pensando em comprar uma casa. Sabe, a gente precisa ter uma carreira boa hoje em dia para ter as coisas necessárias. Mas parece que eu estou falando com uma pessoa mundana. Falando com qualquer jovem na rua. Ia me dizer a mesma coisa. Vou me esforçar para ganhar mais, para ter mais coisas materiais. E assim que a vida vai para as pessoas não salvas. Será que as suas ambições não deveriam ser diferentes? Você diz para mim, você está dizendo que eu não posso fazer faculdade? Não estou dizendo isso. Eu não estou desprezando o estudo. Mas, por favor, não passe a vida inteira estudando. Será que nós não temos um jovem aqui entre nós, que está disposto a fazer algo diferente com a sua vida? À luz do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. À luz do fato que o Filho de Deus me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não posso viver como os demais. O serviço de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus tem que ter a prioridade na minha vida. Você ainda pode estudar, é possível estudar e ainda ter uma vida útil. Você pode achar serviço bem remunerado, mas cuidado com o exagero. Eu conheço irmãos que já recusaram uma promoção muito boa. Mas que loucura!
Não, mas fizeram isso por amor daquela pequena igreja. Aquela igreja de Deus na sua localidade. Você estaria disposto a fazer isso? Não é para mim cobrar de você, não é assim. Mas eu quero apelar para você. Meditar cada vez mais na morte de Cristo. Na realidade daquilo que aconteceu sobre a cruz. E depois examinar as suas ambições. Será que aquela morte não exige a sua consagração total? Muito fácil para o jovem pensar, mas não, agora, trabalhando, estudando, correndo, tanta coisa. Não tenho muito tempo para Deus, mas depois eu vou conseguindo aquela carreira boa, até eu vou ter dinheiro para contribuir para a obra de Deus. Deus não tem tanto interesse no seu dinheiro, meu irmão. Ele quer a sua vida. Mas você diz, mas depois de trabalhar, eu vou poder me aposentar cedo e daí eu vou dedicar a minha vida. Eu disse no início, as decisões tomadas agora nessa fase da sua vida vão decidir a sua utilidade depois. Não se engane. A ideia de viver a vida para ganhar coisas materiais e na hora de se aposentar, se dedicar às coisas de Deus, simplesmente não funciona. Não funciona. Não se engane. Então, você está numa hora crítica na sua vida. A luz da cruz do Calvário. Eu sei que parece que outros não sentem isso. Deixe eles. Estou falando com você. A luz daquele sacrifício. O que você quer na vida? Será que não é a hora de mudar as suas ambições e se dedicar totalmente às coisas de Deus na sua vida? A consagração da sua vida. Por fim, quarta coisa, vamos falar um pouco do discernimento da vontade de Deus. Não sei se você notou, mas nós fizemos 4 leituras da palavra de Deus. E cada leitura fala deste assunto da vontade de Deus. Se lembra de Epáfras em Colossenses capítulo 4? Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Vale a pena voltar para Romanos 12 de novo. Versículo 1. Nós temos aquela vida colocada no altar. Consagração. Versículo 2, como eu já destaquei. Nós lemos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me lembro de ler as palavras de um homem que realmente ficaram comigo. Ele disse, nada importa. Absolutamente nada. Só a vontade de Deus. Você entende isso? Que quem sabe a coisa mais importante para você
é a vontade de Deus na sua vida. Se lembra de Paulo? Saulo? Instantes depois da sua salvação, ouvimos aquela pergunta: Senhor, que queres que faça? Que tu queres? Ele queria saber a vontade do Senhor. E muitas vezes nós pensamos demais nos nossos desejos. Usamos aquela linguagem mundana: eu quero. Eu me sinto bem fazendo isso. Eu faço porque eu quero. Ninguém vai mandar em mim. Linguagem dos jovens de hoje. Ah, você tem que ser diferente. Senhor, que queres que faça? Que Ele quer para a minha vida? Eu gosto de pensar que o nosso Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Você que tem a salvação. Eu gosto de pensar nisso. Um plano perfeito. E nós lemos aqui da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você gostaria de provar isso? Diz alguém: claro! Notamos a ordem de novo. Aquela vida sobre o altar. Aquela vida distinta ao mundo. E depois você pode provar a vontade de Deus na sua vida. Eu digo para jovens que é muito importante meditar neste assunto. Muito importante. Porque você vai descobrir que Deus está treinando você. Então, antes de começar aquele cursinho, você orou pedindo a direção divina? Antes de fazer aquele negócio, antes de fazer aquela viagem, você tirou tempo para orar e procurar a vontade de Deus? Mas você diz: será que Deus tem interesse no cursinho que eu faço? Ele tem interesse, sim. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. E fazendo algo que não faz parte daquele plano, você está saindo fora das betolas da vontade dele para a sua vida. E meu jovem irmão, minha jovem irmã, eu não gostaria de viver a minha vida fora da vontade de Deus. Precisamos sentir a seriedade disso. E graças a Deus é possível discernir a vontade de Deus nas nossas vidas. Não temos tempo para entrar nos detalhes do assunto, mas eu só vou mencionar 3 aspectos deste assunto, de como você vai saber a vontade de Deus naquela decisão que você tem que tomar. Tem aquele exercício, aquele peso que você sente no coração. Orando na presença de Deus, você sente: eu deveria fazer aquilo. Tem também a palavra de Deus, que você, lendo a boa palavra de Deus, muitas vezes Deus vai dar para você exatamente a palavra que você precisa. Posso aplicar aquele versículo à minha situação. E tem também as circunstâncias da vida. E eu digo para você, vendo essas coisas combinando, aquele peso no coração, na presença de Deus, aquela direção da palavra de Deus, e as circunstâncias da vida, tudo combinando, tudo indicando a mesma coisa. Daí, você pode tomar aquele passo. Por exemplo, você pode sentir: eu acho que eu deveria
fazer tal coisa. E quem sabe, certa hora, você vai achar um versículo. Dizer, mas eu acho que aquele versículo está dizendo também a mesma coisa. Eu deveria tomar aquele passo. Só que você não passa na prova. Não ganha a vaga. Pode ficar tranquilo. Não é a vontade de Deus. Muito fácil reconhecer uma porta fechada. E às vezes Deus, na sua misericórdia, fecha certas portas nas nossas vidas. Fácil reconhecer isso. Mas na hora de ver uma porta aberta, sentir aquele peso, ver algo na palavra de Deus, uma palavra especial para mim, daí, com confiança, eu posso tomar aquele passo. E eu quero dizer para você que é muito importante passar por esse treinamento. Porque muitos jovens têm pela frente uma decisão muito importante que vai decidir a sua utilidade para Deus. E qual é aquela decisão? O assunto de namoro e casamento. E você precisa aprender nas experiências da vida como discernir a vontade de Deus nas coisas pequenas para poder discernir a vontade de Deus neste assunto importantíssimo. Eu sei que o mundo não leva a sério. É uma grande brincadeira. Começa tão cedo. Aquela confusão que facilmente leva a imoralidade, tristeza e sofrimento. É bom ser salvo. É bom ficar longe daquela confusão. Mas você precisa levar a sério este assunto. Deveria dizer que casamento é o normal nas Escrituras, mas não é a vontade de Deus para todos. Você sabe disso? Você sabe que é possível ter uma vida útil, realizada, sem se casar. E um casamento fora da vontade de Deus vai trazer muito sofrimento e tristeza para a sua vida. Então, o que a Bíblia diz? Qual é a direção que nós vamos receber da Bíblia? 2 Coríntios capítulo 6. Não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis. Deus diz que você não pode se casar com uma pessoa não salva. Será que Deus quer privar você de alguma coisa boa? Não. Ele quer preservar você de muito sofrimento. E você não pode dizer para mim que o seu caso é diferente. Que este rapaz tão educado, tão bom, ele é diferente, ele mostra interesse na palavra de Deus. Eu acho que daqui a pouco ele vai se salvar. Nada justifica a sua desobediência à palavra de Deus. Se casando com uma pessoa não salva, seja avisado, você está saindo fora da vontade de Deus para a sua vida. Mas a Bíblia diz mais. Fala de uma mulher em 1 Coríntios 7, versículo 39, e diz que ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. O que quer dizer isso? Não é suficiente para você achar uma pessoa salva.
Você diz então tem que fazer parte da comunhão da igreja. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo mais. Que você tem que achar a pessoa que reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, como você reconhece na sua. A mesma atitude para com o senhorio de Cristo. Nós falamos do jugo desigual. Mas achando alguém a salvo, que reconhece o senhorio de Cristo, você pode provar a bênção do jugo igual. Os dois indo na mesma direção, com os mesmos interesses, com as mesmas convicções. Evita muitos problemas. Eu sinto por irmãos e irmãs que se salvaram depois de se casarem. Deus pode ajudar você naquela situação difícil. Esperamos que logo você vai ver o seu esposo, a sua esposa, o seu marido salvo pela graça de Deus. Eu estou pensando em alguém salvo cedo na vida. Você tem o privilégio que outros gostariam de ter. De procurar a vontade de Deus no seu casamento. E provar a beleza. Só posso dizer isso. A beleza de um jugo igual. O que eu vou dizer do tempo de namoro? Sabe, é muito mais do que um tempo bonito de passear bastante, dar e receber presentes lindos. Realmente, é um tempo muito importante na sua vida. Para verificar bem que você realmente vai se casar no Senhor. Então você deveria examinar vários aspectos da vida daquela pessoa querida. Quais são as suas convicções a respeito das coisas de Deus? Essa pessoa sabe colocar limites bem firmes no seu comportamento moral? A base da sua moralidade é a palavra de Deus e não as normas perversas da sociedade ao nosso redor. Qual é o comportamento dessa pessoa? Tanto em particular como em público. Me lembro com tristeza de uma ocasião, numa das nossas conferências, quando com os meus filhos eu passei vergonha por causa do comportamento de um casal de namorados na comunhão da igreja. Que vergonha! Temos que saber como colocar limites, e não somente em público, mas quem sabe ainda mais em particular. Nós estamos vivendo num mundo perverso. E nós precisamos colocar limites firmes nas nossas vidas. Eu não vou ultrapassar aquele limite. Eu não quero estragar a minha comunhão com Deus. Eu não quero estragar a minha utilidade para Deus. Então o tempo de namoro é um tempo muito importante para você. Examinar todos esses assuntos com o objetivo
de provar a bênção de casamento no Senhor. Vai evitar muitos problemas na sua vida. Vida nem sempre vai ser fácil. Vai passar por horas difíceis. Mas quando os dois pensam da mesma forma, têm as mesmas ambições, querem criar os filhos da mesma maneira, têm os mesmos objetivos nas suas vidas, daí, casamento pode ser uma coisa bem aproveitada e abençoada por Deus. Vamos ter que deixar os nossos assuntos assim. Eu apelo para os jovens entre nós. Não se esquecem do ABCD de uma vida bem aproveitada. Administração do seu tempo. A batalha contra o mundo. A consagração da sua vida. E o discernimento da vontade de Deus. Levando a sério essas coisas, você pode provar uma vida bem aproveitada no verdadeiro sentido.